Nós entendemos pela palavra, por toda a descrição do que aconteceu no Getsemane, naquela noite que Jesus foi preso ali, que o Getsemane, ele engloba muitos significados. Bispo Adilson, Bispo Jadson, nós vemos que o Getsemane, como nós sabemos o significado, o lugar da prensa de azeite, a prensa das azeitonas, e também foi um lugar de pressão do Senhor Jesus, mas também ali foi um lugar onde houve revelação. Quem é quem? Jesus revelou ali a sua disposição total para se esvaziar e obedecer à vontade do Pai. Os discípulos também foi revelado que eles não estavam tão bem ou preparados como eles pensavam, porque minutos antes eles estavam dizendo para Jesus que nós estamos prontos para morrer pelo Senhor, e quando chegaram os guardas, todos eles fugiram, sem exceção. E tantas outras revelações que ali foram cumpridas profecias, é um lugar de cumprimento de profecias. Pelo menos 7 profecias foram cumpridas ali naquele lugar, naquela noite. Enfim, é um lugar onde as pessoas que quiserem ter um encontro com Deus, uma transformação de vida, realmente há poucos lugares na Bíblia que reúnem todos esses significados. E tipifica, né, as situações que involuntariamente todo cristão tem que passar, tem que enfrentar. Porque é como, por exemplo, você participar de aulas na escola, mas tem um momento em que você tem que passar por uma prova. E a única maneira de saber quem aprendeu, ou separar o que aprendeu do que não aprendeu, é a prova. Assim também aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Veja que nem mesmo ele foi poupado. E, naquele momento, foi como se ele estivesse sentindo ali dores de parto. A gente vê que quando a mulher, ela se aproxima, quanto mais ela se aproxima de dar à luz, mais contrações ela tem, mais dor ela sente, mas daqui a pouco ouve-se o choro da criança e as pessoas se alegram porque sabem que uma vida veio ao mundo. E a mesma coisa acontece, aconteceu através do Senhor Jesus, porque quando ele fez aquilo, quando ele passou por aquilo, ele trouxe à luz os filhos de Deus. Se hoje nós podemos ser filhos de Deus, e esse é o objetivo de tudo que nós estamos fazendo, é por causa do que ele fez. Mas, de forma semelhante, nós também passamos por Getsêmanes, por situações que nos espremem. E é nessa hora que nós podemos constatar o que verdadeiramente somos, o que verdadeiramente está dentro de nós, qual verdadeiramente é a nossa intenção, e o Espírito Santo, ele permite essa situação justamente para o nosso bem. A pessoa no Getsemane, ela se conhece. Não é o que você fala, é o que você é. Deus já conhece quem é cada um. Pedro estava enganado acerca dele. O Senhor Jesus já sabia como Pedro estava por dentro, ele já sabia quem era Judas, mas todo mundo ali se conheceu. Então, no Getsemane, a pessoa pode ter uma experiência boa ou ruim. Não pode ter engano no Getsemane, porque Deus conhece, ele conhece o que ninguém conhece, ele vê o que ninguém vê. Ele vê a intenção, a inquietação, ele conhece cada um por dentro. No Getsemane, a pessoa pode exalar o perfume de Cristo, pode derramar o azeite, ou pode sair um mau cheiro, né? Nós vemos ali, por exemplo, foi o único lugar e a única vez em que o Deus Pai recusou a oração do Deus Filho. Ele não respondeu à oração de Jesus. Ali, Jesus, sentindo na pele já todo o peso da humanidade, porque ele veio para isso, ele veio para ser um substituto do ser humano, então ele tinha que carregar todos os pecados da humanidade, já sentindo aquele peso, aquela maldição. A gente pode só imaginar, quando nós cometemos um pecado, nós sentimos um peso na consciência. Às vezes, uma insegurança toma parte do corpo, como Adão e Eva quiseram se esconderam de Deus no jardim do Éden. Quer dizer, um só pecado já pesa no ser humano. Ele diz, tive medo, né? Adão diz, tive medo. Tive medo.
Agora imagine todos os pecados da humanidade sobre Jesus. Como ele se sentiu? Não foi à toa que ele suou gotas de sangue, que a medicina explica como uma pressão, um estresse tão grande que as artérias, os vasos sanguíneos começam a estourar. Imagine a pressão que ele sofreu ali. Ele realmente foi espremido naquele lugar. E quando ele ofereceu a sua vida, ele estava derramando a sua alma, era para quê? Era em troca de todas as almas. Era como o pai dizendo assim, a escolha do pai. Qual era a escolha de Deus? Deus ficou numa situação muito difícil. A gente fala de Jesus, do Filho, mas a gente não pensa que o pai ficou numa situação muito difícil. Porque o pai estava ali diante do Filho, pedindo que passasse aquele cálice, mas para responder à oração de Jesus, ele teria que dizer não para todos nós. Ele teria que deixar todas as almas irem para o inferno. Então ele preferiu dizer não para o seu Filho amado, que nunca pecou, para que nós pudéssemos ter o sim de Deus. Isso é muito forte, isso é poderoso. E a razão porque hoje nós podemos ter paz, podemos ter salvação, podemos ter os nossos pecados perdoados, resolvidos, por causa do que ele passou ali. E graças a Deus que ele foi tão forte, tão forte. Ele chegou no seu limite, mas ele conseguiu manter a vontade de Deus acima da dele. E uma coisa interessante, né, bispo? A gente está sempre, nas programações como essa, a gente está sempre se dirigindo para quem está em casa e dizendo assim, olha, talvez o seu problema ele seja impossível de ser solucionado, o seu caso é um caso perdido. A gente está sempre falando que Deus é o Deus dos impossíveis. E, de repente, a gente lê lá o próprio Filho de Deus dizendo para o Pai, olha, se possível, é como se houvesse alguma coisa impossível para Deus, se possível, afasta de mim este cálice. E a gente sabe que para Deus não há impossíveis, mas é impossível que Deus faça aquilo que o ser humano, como filho do homem, Jesus ele estava ali em figura humana, é impossível que Deus ele vá além da vontade da pessoa e faça o que ela tem que fazer. Deus, por exemplo, o seu problema, qual é o seu problema? Esse problema que você enfrenta não é problema para Deus, não importa o que... E os testemunhos que nós temos visto aqui, em cada programa, provam que para Deus não há impossíveis. Nós tivemos nesses últimos dias testemunhos que causaram surpresa até nos que estão acostumados com testemunhos, né? Eu me lembro do caso daquele obreiro que foi desenganado de que não andaria mais. Quando eu o vi levantando aqui no vídeo, eu fiquei surpreso. Então, Deus é o Deus dos impossíveis, isso já está provado. Agora, não é possível que Deus faça o que nós temos que fazer. Deus não podia interferir. Aquele momento, aliás, Jesus ficou sozinho, né? Ele não pôde contar absolutamente com ninguém. É um momento que a fé obriga a pessoa a passar, mas que quando a pessoa sabe reagir bem a isso, então ela tira proveito não só para essa vida, mas para a eternidade. Quer dizer, agradou moê-lo, né? Agora, eu chamei uma mãe uma vez no altar com uma criança. Eu perguntei, a senhora daria a vida do seu filho para salvar essas pessoas aqui na igreja? Ela agarrou o filho e falou, eu não. Olha o que Deus fez por você. Se Ele não negou nem o filho dele. Olha o que o Senhor Jesus passou. E uma coisa interessante, né, o Bispo Renato, que o Senhor Jesus mostrou no jardim do Getsemane o que nós precisamos fazer para vencer tudo. Ele mostrou aonde Adão errou, ele acertou. Aonde Adão perdeu, aonde o tentador comemorou, o mal comemorou a vitória, ele não conseguiu comemorar no Getsemane. Ele comemorou no Éden, no Getsemane não. Então, o que Deus fez por nós foi muito grande. O que o Senhor Jesus passou, nós já atendemos pessoas que erraram e disseram assim, olha, agora que eu confessei, eu estou tão leve, eu estou tão bem, olha, eu não quero saber das consequências, eu estou tão bem, por causa de um pecado. E Ele levou de toda a humanidade
né? Sofreu tanto para ver você bem. E é um lugar de esvaziamento, né? O segredo que Jesus revelou ali, para todos nós, o segredo universal, geral, que afeta todas as pessoas, não importa se é incrédula, se é evangélica, católica, pastor, membro da igreja, não importa. O segredo que ele mesmo teve que fazer e cumprir foi o esvaziar-se. Ele se esvaziou de si. A Bíblia diz que ele não tomou em consideração, não tomou por usurpação, não tirou proveito do fato de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ou seja, ele não disse assim, eu não preciso disso. Como muitas pessoas, quando vêm à fogueira santa, a pessoa fala assim, eu não preciso disso. Eu não preciso disso porque eu estou bem, eu não preciso disso porque Deus já sabe, Deus já me conhece. Jesus poderia ter dito, não, o Pai sabe, o Pai me conhece, eu não preciso provar nada, não tenho mais nada para provar para ninguém. Mas ele, sendo igual a Deus, não usou isso como desculpa para não se esvaziar. Isso mostra que não importa quantas vezes você já tenha sacrificado, esvaziado a si mesmo, todos nós estamos sempre precisando nos esvaziar, porque o coração ele se enche, ele se incha, o coração se acha, o coração ele é preguiçoso, ele quer contar com as coisas do passado. Eu já fiz muito, eu já orei muito, já fiz muito sacrifício, já evangelizei, já ganhei muitas almas, já trabalhei muito para Deus. O coração quer sempre se basear nas coisas passadas, quer bênçãos novas, quer testemunhos novos, mas não quer fazer sacrifícios novos. O coração humano é assim, mas graças a Deus que Jesus não foi assim.